Mas Pedro, como é que eu faço para conciliar Deus no trabalho? Como é que eu faço para equilibrar Deus com a faculdade? Enfim. Só que a gente não percebe que a vida com Jesus ela não é uma vida de equilíbrio, mas sim uma vida de prioridade. E lá em Mateus 6,33, que nem o Alan disse, não está dizendo buscai com equilíbrio o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou então buscai balanceadamente o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está dizendo assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A vida com Jesus não é uma vida de equilíbrio, mas sim uma vida de prioridade. Muitas pessoas acabam por não se relacionar com Deus e adequadamente por falta de tempo. Mas a verdade é que a gente sempre vai armar tempo para aquilo que é de fato é prioridade para nós. Talvez não seja o maior tempo do mundo, ou então o tempo que a gente gostaria que tivesse, passar o dia inteiro ali só lendo a Bíblia, estudando e orando. Mas de qualquer maneira, a gente vai arrumar tempo para aquilo que de fato é importante, para aquilo que de fato é prioridade das nossas vidas. Eu vou ler um texto aí em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Amém. Assim diz. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, com o nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, dize, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu passar tempo com Jesus, e esse tempo foi chamado por ele próprio de a melhor parte. De fato, nosso tempo com Deus, nosso tempo com Jesus tem que ser a melhor parte dos nossos dias. Não que trabalhar, estudar, arrumar casa sejam coisas que não sejam importantes. Muito pelo contrário. Mas se essas coisas estão te impedindo de se relacionar com Deus, te privando de certa forma, pode fazer errado. E você precisa rever suas prioridades. Eu não preciso largar no emprego, deixar de trabalhar e deixar de arrumar a casa, deixar a casa uma zona para falar, não, agora eu vou ler a Bíblia aqui e deixa pra lá as coisas. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que mesmo no meio da correria, se o Senhor é prioridade para você, você vai ter tempo para Ele. E eu ouso dizer que não tem como ser cristão mesmo, de verdade, se Deus não é prioridade na sua vida. A menos que você queira ser um cristão de IBGE, de estatística. Pra te falar a verdade, eu nem sei se ainda acontece isso, mas eu lembro de quando eu era mais novo, quando eu morava lá na casa do meu avô, passava o pessoal do IBGE fazendo pergunta e tudo mais. Aí na hora que chegava na parte da religião, meu avô respondia assim, que ele era católico não praticante. Aí o camarada do IBGE ia lá, meu, tá, fechou, acaba por isso mesmo. Só que com Jesus é diferente. Não tem como, não dá pra ser cristão não praticante. Não dá pra ser íntimo de Deus sem ter a prática de se relacionar com Ele. E nós somos chamados para viver uma vida com Deus e anunciar as boas novas ao mundo. E é nítido quando a gente fala apenas da boca para fora. Ou então como se fosse um dever ou uma obrigação que precisa ser dita e como se fosse um emprego mesmo. E lá dentro de casa tem uma igreja que o pessoal sai batendo de porta em porta. Eu te falo a verdade, não sei qual igreja que é. Mas convidando as pessoas para conhecer Jesus e tudo mais. E eu já atendi várias vezes. E já cheguei a atender pessoas que chegavam com brilho no olho lá, o camarada, um jovem cheio de vergonha lá, mas que mesmo tava fazendo aquilo ali, pegando panfleto, pregando, falando as coisas sobre Deus, anunciando um evento, vai ter e tudo mais. Mas eu já atendi pessoas que, rapaz, não dava até tristeza. Teve uma vez que uma senhora, chegou uma senhora, parecia que ela estava sendo obrigada, parecia que tinha alguém atrás dela, não, você não fazer isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, ó. Ela chegou lá, bateu na minha porta, abriu a porta, entregou o panfleto, não olhou pra minha cara e foi embora. E ele não fala nem bom dia, nem nada. E eu falei assim, gente, se fosse para depender desse tipo de pessoa, eu jamais estaria aqui na igreja.
nunca teria nem pisado aqui. Um outro exemplo é quando você tem um professor de uma matéria que você acha muito chato. Aí você acaba... Mas o professor, ele ama aquilo que ele está fazendo. Ele ama dar aquela... E ele fica tão empolgado que a gente acaba prestando atenção. Eu, por exemplo, detestava história. História e matérias de humano em geral. Achava muito chato. Eu não acho muito chato. Enfim, isso aí é outra história. E tinha uma professora que ela me fazia gostar muito do que ela estava ensinando. São as poucas coisas de história, Grécia Antiga, essas coisas que eu lembro por causa dessa professora. Ela chegava, ela pulava, ela ensinava, ela não sei o que, ia contar uma história sobre Atenas, tirar uma lança, sei lá da onde, contava a história lá, trazer figurinhas, sistema, tudo, e eu fazer prestar muita atenção numa tarefa, para mim, completamente desinteressante. E a gente tem que ser exatamente da mesma forma. Não precisa ter que pegar uma lança para falar que Jesus foi isso aqui, essas coisas, não é disso que eu tô falando. Mas a gente tem que... Mas para isso, para a gente ser dessa mesma forma e pregar e falar e até mesmo para conversar, mesmo errando palavra e tudo mais, Jesus tem que ser a nossa prioridade. E se você de fato não tem muito tempo para Deus, você tem que buscar alternativas para se relacionar com Ele. Fazer orações ao longo do dia, ler a Bíblia de forma mais consistente. Até porque se você ler 20 minutos, 30 minutos de forma... buscando entender de fato o que você está lendo, vai muito, muito mais do que você passar 2, 3 horas lendo só por ler. Vira uma leitura vazia. E uma frase que eu ouvi recentemente num podcast cristão dizia o seguinte: eles estavam conversando e tal, e um deles virou e falou uma coisa assim: básico bem feito todos os dias é a coisa mais poderosa que existe. Não são 2 horas, são 15 minutos, 15, 20 minutos. Eles estavam falando sobre leitura bíblica e tempo com Deus. E para mim isso é uma verdade muito forte. E às vezes eu vejo cristãos que usam como desculpa o fato de não terem tempo para poder dedicar a Deus todos os dias. Mas a verdade é que 20, 30 minutos todo mundo tem. E se você não tiver, custa acordar um pouquinho mais cedo, ou então se preferir dormir um pouquinho mais tarde, não custa. E mesmo se custasse, ainda valeria fazer esse pequeno sacrifício por aquele que fez o maior dos sacrifícios por nós. E para terminar, eu sei que foi curto, eu queria que vocês refletissem. O que de fato tem sido a prioridade de vocês? O que de fato tem sido a prioridade das suas vidas? Amém. Deus nos abençoe.